queridos estudantes. Estamos aqui para continuar esta noite linda de terça. Muita revisão, hein? Neste dia que antecede as nossas mais maravilhosas férias desse mundo. Hoje nós vamos avisar aqui no nosso componente curricular, gente, a dissertação escolar. Trabalhando aí as principais características desse gênero que vocês já estudaram aqui ao longo de nossas aulas de redação. Sabem que é a modalidade textual mais cobrada nos vestibulares, dos principais vestibulares do país, né? Redação, dissertação escolar. Então, a gente vai hoje revisar aqui o passo a passo as características desse gênero textual aí maravilhoso, muito importante e que nos faz aí exercer aspectos da nossa cidadania. Vamos lá, você sabe o que é argumentar? E por que a dissertação escolar faz parte do gênero argumentar? Vou lhe dizer. Argumentar em si é o ato de emitir opiniões, tá? Passar para em si é o ato de emitir opiniões, tá? Passar para o interlocutor um juízo de valor com base em um assunto que costuma levantar polêmicas. Então, notem que, normalmente, quando nós emitimos opiniões, nós procuramos fundamentar por meio de justificativas, explicações, exemplificações, raciocínios concretos de causa e consequência, apresentação de dados, os nossos argumentos propriamente ditos. Então, a arte de argumentar é justamente você fundamentar um ponto de vista, para que, aos olhos do interlocutor, a gente consiga parecer convincente. Então, é isso. Ó. Argumentar é defender um ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou convencimento. Principalmente, gente, o convencimento, já que, ao dissertar, nós trabalhamos com a objetividade, com a lógica. Por isso, a gente parte de dados concretos da realidade, como um gráfico, uma tabela, o resultado de uma pesquisa, tá? Uma notícia que tenha acontecido de grande impacto, uma reportagem sobre o assunto que está sendo ali discutido. Normalmente se discute, se apresenta esse ponto de vista, que a gente também pode chamar de tese, ó, a partir de uma polêmica, uma situação polêmica, que pode aí enveredar por várias áreas sociais. Então, esse ponto de vista é a mesma coisa de tese, ou seja, é na sua tese que você apresenta aí justificativas para esse ponto de vista, tá? A tese é a ideia central, aquilo que você pensa sobre o tema, beleza? Então, é isso que é argumentar. Olha só, no Enem, tá? Do ano de 2019, foi 2020, se não me falha a memória, o tema da aplicação principal, da primeira aplicação, foi aqui, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Perceba que, nos principais vestibulares, as temáticas em geral são temas relacionados a problemáticas do país, ou seja, a realidade brasileira. É um tema que suscita discussões, que levanta opiniões distintas, ou seja, é um tema polêmico. Então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é até que ponto a sétima arte é de fato democrática, né? Existem princípios legais, como o artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que garante aos indivíduos direitos básicos à saúde, à cidadania, à educação e, claro, ao lazer. Então, a gente entende o cinema como uma forma de lazer, não só isso, como também como uma forma de ampliar a nossa cultura. Mas até que ponto os brasileiros eles têm realmente acesso aos cinemas? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Então, perceba que o que você está vendo aqui diante de si, querido estudante, é o chamado recorte temático. Ou seja, quando eu disse para vocês que esses temas, essas polêmicas são levantadas dentro das mais diversas áreas sociais, isso significa dizer que a saúde, a tecnologia, a ecologia, a sustentabilidade, a mobilidade urbana, enfim, todas essas são áreas aí associadas a temas mais amplos. Então, a gente chama eixos temáticos a esses temas mais amplos, tá? Eixos temáticos. O que a gente considera como eixo temático? Eu não vou colocar todos aqui porque são muitos, né, gente? Mas
Posso aqui sugerir para você, ó, educação. Veja aí, ó. Tecnologia. Direito. Cultura. Cidadania. Que mais? Saúde. Nossa, são muitos, né, gente? Disse para vocês que ia citar alguns. Então, vejam como o que a gente entende por eixos temáticos são temas mais amplos, tá? E que dentro deles você pode, evidentemente, vai encontrar os chamados subtemas. O que poderia ser um subtema dentro da educação? A educação específica para pessoas surdas. Veja, é um recorte temático. Então, o tema que você vê em todos os vestibulares, inclusive no Enem, é o chamado recorte temático, e mais especificamente no caso do Enem, dentro de um desses eixos temáticos que são esses temas mais gerais, tá? O Enem já cobrou, professora, todos esses temas, já cobrou saúde, já cobrou tecnologias, meu Deus, com certeza, gente, olha, dentro da esfera do direito e da cidadania. Você viu o último tema cobrado na primeira aplicação do Enem? Foi justamente, né, o direito que os cidadãos teriam a um documento, né, oficial de registro, por exemplo, um documento oficial de registro. Então, a negação, o apagamento da cidadania de alguns brasileiros devido à negação a um documento básico, ou seja, a um registro oficial de nascimento do indivíduo, o que evidentemente prejudicará esse indivíduo para o resto da vida, né? Um indivíduo que não vai ter acesso à escola, porque para a matrícula tem que ter os documentos básicos, certidão de nascimento, carteira de identidade, tá? Enfim, então é isso, ó. Educação, tecnologia, direito, cultura, cidadania, saúde, etc. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil, com certeza entraria ali no aspecto do direito, entraria no aspecto da cultura. Eu não preciso pegar só um eixo temático em si, mas eu posso pegar o recorte temático aí com amarras em vários eixos, né? Então, evidentemente que a minha tese diante desse tema seria de que o acesso ao cinema no Brasil não é, de fato, democrático. Então, se essa é a minha tese, se esse é o meu ponto de vista, eu vou ter que me rebolar para provar, né? Então, é isso que é argumentar, é proceder mediante o outro, buscando aí, é 2018 mesmo, gente, buscando aí um convencimento do outro, né? A tentativa de convencê-lo. Então, a proposta de redação é basicamente essa, tá? Todo ano, estamos falando aqui da redação Enem, evidentemente você vai encontrar essa mesma formatação aqui, só vai mudar este recorte temático aqui, ó, você está vendo. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você viu na nossa aula sobre dissertação escolar que na matriz de redação do Enem você tem 5 competências específicas e cada uma delas vai se dirigir para um ponto da produção do texto dissertativo argumentativo, né, da dissertação escolar, e ao fato de ela ser realmente um gênero predominantemente argumentativo. Olha só, a partir da leitura dos textos motivadores, que é aquele painel de texto que eu também mostrei para vocês, né? 4 textos motivadores de gêneros diferentes, um fragmento de notícia, um infográfico, um quadro, uma tabela, tá? Um fragmento de artigo de opinião, enfim, que vão aí estimular você, o nome já diz, é painel de texto motivador. Vão começar a estimular você a pensar aí no seu ponto de vista e nos argumentos mais estratégicos para sustentá-lo, né? Então tá aí. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Já começa por aí. Você viu que o exercício da argumentação, ele necessita de muito conhecimento da parte de quem se propõe a produzir esse texto. Por quê? Porque argumentar é basicamente movimentar toda uma série de conhecimentos que você vem acumulando ao longo, né, de sua formação até o estágio em que você se encontra. Então, se você tem 25 anos, ao longo dessa vida você acumulou uma série de conhecimentos formais e informais que vão te levar a sustentar um ponto de vista, tá? Então, essa sustentação desse ponto de vista que é
a argumentação propriamente dita. E o que é dissertar? É justamente apresentar uma opinião. Beleza? Olha só, aqui começam as competências. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, aqui você já tem a competência 1, que vai avaliar todos os aspectos referentes à parte gramatical, que diz respeito às regras de convenção, acentuação, pontuação, concordância, regência, colocação pronominal, as falhas sintáticas, tá? Tudo isso vai ser observado sobre o tema democratização do acesso ao cinema, que a gente tem o tema ou recorte temático. Aí vem, ó, proposta de intervenção. Isso aqui é a competência 5 que avalia. A competência 5 vai avaliar a qualidade da sua conclusão, o fato de ela estar ou não conectada à discussão desenvolvida, o fato de ela respeitar ou não na proposta os direitos humanos, enfim. Aí vem esses procedimentos aqui que você vai ver eu sublinhando agora. Selecione, organize, relacione. Isso aqui, ó, selecionar, organizar e relacionar, diz respeito à competência 3, é o projeto de texto propriamente dito. Coesão e coerência, ó, competência 4, que é a que avalia a sua capacidade de articular as ideias do texto por meio de conectores dos mais diversos tipos, conectores referenciais, conectores sequenciais, enfim, para a defesa de seu ponto de vista, certo? Então, muito cuidado na hora de avaliar direitinho essas competências, na hora de analisar, porque a produção da redação dissertativa argumentativa depende do respeito, tá? Tudo que essas competências cobram, como vocês viram na nossa última aula de redação. Aqui algumas instruções, né? Por exemplo, a sua redação não será considerada se você entregá-la somente no espaço de rascunho, por um simples motivo. Tem lá um rascunho que é para você rabiscar, organizar suas ideias. E existe a folha definitiva. É lá que você, né, por meio de caneta esferográfica, de corpo transparente, tinta preta, escreva a sua redação. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, eles exigem agora a preta, né? Por quê? Fica mais fácil, por exemplo, para digitalizar o texto. A cor preta, ela marca mais no fundo branco do papel e fica mais tranquilo para digitalizar. Na folha própria, ou seja, folha definitiva em até 30 linhas. Ou seja, você tem 30 linhas para desenvolver, tá, os argumentos para defender seu ponto de vista. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação do caderno de questões, o que acontece? Você tem os textos motivadores, né, que vão compor o que a gente chama de proposta de redação. E lá, o caderno de questões é o caderno que você vai responder a parte de linguagens, propriamente dita, e suas tecnologias, e a parte de ciências humanas e suas tecnologias. Beleza? Então, se o candidato, porventura, querendo dar um desperto de maleta, copiar uma parte dos textos motivadores ou mesmo de algum texto do caderno de questões, cada linha copiada será para efeitos de contagem desconsiderada. Então, se do seu texto de 30 linhas você copiou 15, só 15 serão consideradas autorais. Então, olha só, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Então, assim. E detalhe, lá eles têm um critério. Você tem que escrever, no mínimo, um texto de 8 linhas. O que vamos combinar, gente, já é um texto bem precário. Um teor de 30 para 8, como é que você vai defender argumentos com 8 linhas? Tem gente que consegue, mas é mais difícil. Mas desenvolver um texto por completo em 8 linhas apenas é ruim, tá? É muito pouco, é muito, vamos dizer assim, precário. Diante daquilo que se espera, né? Do mínimo que se espera de um aluno que acabou de concluir o ensino médio. Então, assim, se você escrever um texto de 7 linhas, sua redação não será corrigida. Ou seja, você já está eliminado do concurso. Só o ano vindouro agora. Ou então, se você escreveu 22 linhas, vá lá, um texto, um número até bom, né? E dessas 22, você copiou a maioria delas de modo que só restem 7. Pronto, gente, já era. Seu texto será considerado insuficiente, ó. Você está vendo aqui? Tiver até 7 linhas escritas, você está eliminado, ó, sumariamente eliminado, porque se você zerar a redação, quer dizer, você não está mais concorrendo aquele ano.
Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo, vá lá. O texto é escrito em prosa, você deve defender um ponto de vista. Ou vai escrever uma poesia? Escreve uma letra de música? Ah, já era. Apresentar a proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Vamos supor que lá no tema do acesso, democratização do acesso ao cinema, você diga assim, na proposta, a gente deve matar esses governantes que não dão direito ao povo de ir ao cinema. Gente, matar, assassinato, é contra o direito brasileiro, é contra a regra você ser um homicida, ou seja, qualquer forma de solução que atente contra os direitos humanos, né, vai realmente prejudicar bastante a sua redação. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Ou seja, como teve gente que eu acredito que tenha feito isso para testar o exame, né? Infelizmente já aconteceu isso algumas vezes. O pessoal está desenvolvendo um texto bacana até. No meio do texto resolveu fazer um desenho de um sol. Ah, como eu estou muito cansada, agora eu vou desenhar um sol com a nuvem para desopilar minha mente e eu poder continuar. Aí desenho no meio da redação uma nuvem, um sol, aí depois continuo escrevendo texto de boas. Ou seja, está eliminado. Porque os avaliadores vão entender que isso aí poderia ser um código de, sei lá, identificação, né, do candidato para avaliador. Enfim, é um texto que vai ser zerado. Tá bom, gente? Tudo bem? Olha aí, ó. Essa mocinha aqui é uma das piauienses que conseguiu a proeza no ano de 2019 de tirar a nota 1000 no Enem. Ela foi aprovada em primeira chamada para a UESP, Universidade Estadual do Piauí, e depois, no segundo SISU, ela foi chamada aí para a UFP. Hoje é estudante de medicina na Universidade Federal do Piauí. Vitória, pessoa da minha família, maravilhosa. Conheço demais, meu povo. Vitorinha linda. E escreve divinamente bem. Esse foi o texto que ela escreveu, tá? Texto nota 1000. Vocês vão já analisar aqui comigo, na introdução, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão, as partes do texto dissertativo argumentativo. Vou chamar a atenção ao analisar esse texto com vocês para cada uma dessas partes. Ó. Em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto Dimerstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Olha que interessante, ó. Até aqui ela cita, faz uma contextualização do tema, né? Cita a obra de Gilberto Dimerstein, isso aqui é o que a gente chama de repertório, tá? Ou seja, ela utilizou parte do que conhece aí, do que estudou, do que conheceu, para constituir a apresentação do tema que a gente chama de contextualização. Aí vem o Gilberto Dimerstein, sobre o que ele fala. Nessa obra Cidadãos de Papel, ele basicamente defende a ideia, gente, de que nós, tá, apesar de termos uma das constituições, das leis constitucionais mais belas do planeta, parece que só está no papel. Parece que a coisa não sai, sabe, para a prática. Por isso que ele diz, somos cidadãos de papel, porque as leis mesmo serem efetivadas está difícil. Então, ela fala justamente nisso, a inefetividade, ou seja, não há efetivamente a aplicação dos direitos constitucionais na prática, sobretudo ó, no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos, ou seja, as leis não são, né, como a gente diz, tem um princípiozinho isonomicamente aplicado para todos. Né? Então, o princípio de uma lei é ser isonômica, ou seja, a lei é aplicada para todos. Mas será que isso é verdade? Aí, ó, diante disso, né, utilizando o conectivo de retomada, ou seja, diante desse contexto, a conjuntura dessa análise configura no Brasil atual, já visto que o acesso... Aí, bem que ela começa a colocar a tese, ó. O acesso ao cinema no país ainda não é democrático, ou seja, lá no recorte temático ela retoma e traz o que ela pensa sobre isso. Não há democracia em relação ao acesso ao cinema. Então, isso aqui é a tese ou ideia central. Olha aí, gente. Tá vendo? Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para a infraestrutura nas regiões periféricas, ou seja,
As regiões periféricas, segundo a Vitória, não são devidamente assistidas. Onde a gente mora, onde vocês moram, pouco se observam salas de cinema. Então a gente fica pensando, será que todo brasileiro tem realmente acesso ao cinema? Uma pessoa que mora lá na Amazônia, as comunidades ribeirinhas, elas têm acesso ao cinema? As pessoas que moram lá nos interiores dos interiores, que moram na floresta amazônica, que moram nas regiões mais longínquas do Brasil, elas têm direito ao cinema? A gente sabe que não. Então, é uma prerrogativa legal, é um direito constitucional, mas que, na prática, não ocorre. Então, ela vai colocar a gente aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de introdução, tá? Ela armou a introdução muito bem, fez toda uma contextualização, apresentou aí um repertório do jornalista Gilberto Dimerster maravilhoso, tá? Dos pensadores mais atuais, principalmente sobre esse eixo política, cidadania, tá? Desigualdade, enfim. Aí ela faz a contextualização, apresenta a tese e vai nos colocar 2 fatores de causa dessa tese, ou seja, o que provoca, tá, a não democratização do cinema no Brasil. Segundo ela, a falta de subsídios, ou seja, a falta de recursos para infraestrutura nas regiões periféricas, isso aqui é o que a gente chama de causa 1, o fator causador 1, ó, F1, e a urbanização desordenada, ou seja, o descontrole no crescimento das cidades fez com que as regiões periféricas ficassem, nesse caso, né, prejudicadas no sentido de não receber salas de cinema. Qual é a lógica? Eu estou vendo aqui a organização do texto dela, a hierarquização das informações. Então, veja, se eu coloco como fator 1 essa falta de subsídios, falta de recursos para a infraestrutura nas regiões periféricas, eu espero que o próximo parágrafo ela venha, né, desenvolvendo esse pensamento, ou seja, vai sustentar que a causa desse problema, ou seja, da não democratização do cinema no Brasil, uma delas é esse problema de infraestrutura. Problema 2, essa urbanização desordenada. Beleza. Olha aí, ó. Vamos lá. Sob esse viés, ou seja, nessa perspectiva, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Aqui ela já faz aí a apresentação da tese, direto aqui no primeiro período, ó. Desenvolvimento 1, isso aqui. O desenvolvimento 1, eu vou esperar que ela apresente exemplos, dados, para defender aí o fator 1, ou seja, de que a causa desse problema é realmente essa falta de estrutura. E ela diz, ó, é importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Nesse sentido, segundo o contrato social, o proposto pelo contratualista John Locke, dos filósofos, cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Aí, ela faz essa apresentação do contratualista John Locke, aqui na obra Contrato Social, que é um repertório, mais um repertório. Você vê que ela já apresentou o Gilberto Dimerstein lá na introdução, agora ela está trazendo mais um repertório aqui no D1, que é o desenvolvimento 1, tá? Então, o conector intraparagrafal de contradição, contrariedade, contudo, ó, todavia, no entanto, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes. Ó, veja como. Se ela está dizendo que não há recursos para a construção de salas de cinema, as cidades são muito desestruturadas, é porque faltam o quê? Ó? Faltam recursos para, vamos dizer assim, fomentar essa infraestrutura. Então, ela está defendendo muito bem o fator 1. Tá vendo? Como centros de lazer, dotados de praça de alimentação, por exemplo. Com isso, ou seja, devido a esse fator, uma parcela que ela vai apresentar a consequência, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, que, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto Dimerstein, retoma de novo o repertório lá da introdução, vai de encontro ao contrato social, ou seja, que ela amarrou os 2 repertórios que utilizou. Ou seja, se segundo o contrato social de John Locke é dever do governo
promover o bem-estar social, não permitir que as pessoas tenham acesso a cinemas, ele quebra esse contrato. E da mesma forma ratifica a ideia de Gilberto Dimes de que as leis não saem do papel. Por isso nós somos apenas cidadãos de papel, porque na prática elas não ocorrem. Desse modo, aqui ela já começa a concluir, ó, tá vendo? O segundo parágrafo, que é o D1. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível o maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Carta Magna de 1988 por meio do cinema, que ela cita mais um repertório, ou seja, ela entende que a Constituição tem que ser respeitada, tem que se garantir. Então, vem mais um repertório aqui. Então, aqui a gente tem 2 repertórios, né? Vamos dizer assim, novos, a Constituição Federal, e que ela retoma do primeiro parágrafo o Gilberto Dimes, tá aí. Então, aqui, gente, ó, você já tem a tese, aqui você tem o desenvolvimento, a fundamentação da tese, tá? Vai mais ou menos até aqui. E aqui ela começa a conclusão. Ela retoma desse modo, tendo visto exposto, políticas públicas eficazes, ou seja, as que estão aí são ineficazes, servem para tornar o acesso, né, ao direito à cultura realmente garantido. Então, fantástico. Vamos ler agora o desenvolvimento 2. Olha aí, nenéns. Desenvolvimento 2, tá? Em que ela vai discorrer sobre o fator causador 2. Vamos voltar lá para que você já esqueceu. Olha aí, ó. Fator 2. Ela diz que há um crescimento desordenado das cidades e que isso também atrapalha a democratização do acesso ao cinema. Vamos lá. Bora lá. Olha aí. Além disso, ela já começa aqui o D2 com o parágrafo com o conectivo de adição, ó. O crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Então, bem aqui você já tem a tese, ó. O crescimento desordenado das urbes, né, gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade. E isso excluiu os locais pouco evidenciados pelo mercado, quase não sai. Mercado imobiliário, ou seja, as periferias. Olha aí, gente. As periferias foram esquecidas, né? Nesse crescimento descontrolado, ou seja, parece que a coisa ali é mais para o centro mesmo. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos, outra autoridade maravilhosa, mais um repertório aqui da área da geografia, da geopolítica, Milton Santos, ó, repertório. Repare que aqui ela já está começando a discorrer, a fazer a fundamentação, tá? Do segundo fator causador do problema. Então, ela diz que Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia. Ou seja, ela trouxe aqui do repertório de Milton Santos a gentrificação para provar, nesse caso, ó, tornar consistente a ideia de que há um planejamento, aliás, não há um planejamento urbano, né? Um crescimento desordenado. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual. Olha, é uma consequência da gentrificação. Privilegiando áreas nobres, ou seja, quem vai ao cinema são normalmente pessoas que têm um bom poder aquisitivo, que tem a condição de se locomover até as salas de cinema, tá? Seja de carro, de metrô. E nós sabemos que, infelizmente, o ingresso também é bem salgado. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica. Olha aí. Mais um ponto que, com certeza, sustenta a ideia de que o crescimento desordenado, o surgimento de favelas, torna essa arte cinematográfica cada vez menos democrática. O pessoal da favela possui pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. De novo, ela está retomando o Gilberto Dimes. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneçam infraestrutura de filmes. Então, assim, ó, ela já vai introduzir aqui com esse conectivo de fechamento, de conclusão, a própria conclusão, né? Então, você viu, querido estudante, que o texto está muito bem ordenado,
muito bem organizado. E é isso que a gente considera uma excelente redação, uma redação nota 1000, que foi o caso da Vitória, né? Por isso que eu trouxe aqui como exemplo para vocês perceberem que não é fácil, não vou mentir, não é fácil escrever um texto como esse, porque demanda de muito conhecimento, demanda de muita noção de organização de ideias, mas você percebe que é um texto fluido, você consegue ler do início ao fim, sem se atropelar, sem precisar voltar a outras partes para compreender a ideia. Então, é muito fluido o texto dela, ou seja, ela transcorre, ela discorre sobre o tema assim tranquilamente. Aí, finalzão, Vitória Castro, na época ela tinha 19 anos, Vitorinha. Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, ela retoma, ó, vai começar retomando o recorte temático, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela vai começar a apresentar a proposta. Essa proposta, como vocês viram, ela é obrigatoriamente constituída de 5 elementos, gente. Ao lançar a introdução, a gente tem que colocar o agente, quem vai ser responsável pela implementação dessa proposta, governo, família, escola, igreja, mídia, etc. Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério das Cidades, enfim. A ação propriamente dita, o que vai ser feito, né, que vai ser executado por esses agentes, tá? Por meio de que ações, ou seja, o modo meio chamado, o efeito, que é a finalidade, e o detalhamento dentro desses 4 elementos. Então, por exemplo, aqui ela coloca, portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, é importante que o governo federal, ó, o agente, vamos lá, vou botar assim, agente, por intermédio de subsídios tributários estaduais, ou seja, tributos estaduais, aqui esse modo meio, ó, vou colocar só assim, modo meio, e tchau. A ação, ó, forneça a descentralização das salas cinematográficas no território, aqui, ó, isso aqui é a ação. É o que o governo federal, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, olha aí, ó, a partir da instalação, como? O que é que ele vai fazer? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um detalhamento. Ok também. Aí vem, das regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, mais detalhamento, ó, a fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Bem aqui, ó, proposta completa, finalidade, tá vendo? Ó? Finalidade. Percebeu, nenéns? Massa, né? Aí vem, ó, ao mesmo tempo a isso, ou seja, juntamente a essa proposta, cabe ao Ministério da Cultura, agente 2. Tá vendo como o negócio é amarradinho, ó? Outro agente. Principal órgão intermediador de políticas culturais no país. Aqui você tem um detalhamento do agente, ó. O que é que ele vai fazer? Propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra. Tá bem que é a ação. Detalhamento da ação, ó, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais. Aí vem detalhamento, det, para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. Esse para que aqui é a finalidade. Ó. Você vê que ela escreve basicamente 2 propostas completíssimas. Respeita os direitos humanos, retoma o tema, faz uma proposta de fato conectada à discussão desenvolvida. Veja que quando ela aponta aqueles 2 fatores causadores lá em cima, ela trata de apresentar justamente, tá, ações que vão realmente minimizar esses problemas, ou seja, ó, descentralização das salas, né, cinematógrafas no território, resolveria o problema da má distribuição, tá bom? Aqui, o Ministério da Cultura, propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente, tornaria o acesso ao cinema mais democrático. Então, ela sempre está dando um jeito de retomar a tese. Aqui ela finaliza dessa forma,
poder-se-ia atenuar a desigualdade discutida por Dimerstein. E retoma do jeito que ela começou, com Gilberto Dimerstein, né? Então, fantástica a redação, por isso que a gente tem um nota 1000, sem sombra de dúvidas. E aqui, diante de vós, bebês, eu apresento os temas já cobrados, né? No caso, os recortes temáticos cobrados no Enem, desde que ele sofreu uma alteração no ano de 2009 para cá, de 2009 até 2021, estamos esperando aí o tema de 2022, né? Finalzinho aí. Aliás, finalzinho não, deixa eu ver. Quais são os dias mesmo, gente? Sempre esqueço. É 8 e 16. Acho que é 8 e 16 de novembro, se não me falha a memória. Mas tá aí, ó. O indivíduo frente à ética nacional, tema muito pertinente, esse tema de 2009, uma prova que inclusive foi cancelada, né, gente? Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, aí você vê trabalho, que é um eixo temático também muito bacana, né, direito de cidadania. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, tema aí que envolve tecnologia, né, cultura, olha aí, que bacana. 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Aqui você tem já as relações entre países, né? O movimento imigratório, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, publicidade infantil em questão no Brasil, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, só temas que realmente retratam problemas no nosso país e que precisam de discussão e resolução imediata, né, gente? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Quem sabe se nesse ano o tema da redação não é caminhos para se combater a intolerância política no país, né? Futebolística, mas principalmente nesse momento, né, política. Enfim, muito pertinente. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse tema foi uma polêmica danada. O povo ficou nervoso, né? Mas era só falar do direito ao cidadão, todo cidadão, independente, né, de necessidades especiais ou não, tem direito à educação, gente. Então, todo mundo tem que colaborar nesse sentido. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi o tema de 2018, tema top aí. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E o último, o de 2021, olha aí, nenéns. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, vocês fizeram aí um panorama pelos temas de redação, né? Texto dissertativo aí cobrados já no Enem de 2019 para cá, né? Aí, mais para frente, vocês vão ter ideia do que são esses eixos temáticos, foi o primeiro elemento que eu falei na nossa revisão de hoje, né? Os eixos temáticos são, na verdade, os temas gerais a partir dos quais vão se estabelecer um recorte, né, como se fosse um subtema. Então, vamos dizer que um eixo temático, ela é a base teórica, tá? A partir da qual será retirado ali um recorte e os textos motivadores vão sempre fortalecer a ideia desse recorte. Então, veja, ó, o recorte temático, isto é, o viés a partir do qual você vai precisar se posicionar em relação à base teórica estabelecida pelos textos motivadores, é o que se chama de proposta de redação. É aquela frase do final do começo da página que aponta qual é o tema. A proposta vai indicar o que deverá efetivamente ser tratado no texto. Saúde, educação, cultura, meio ambiente, economia. Então, o recorte temático vai ser, assim, o nome já diz, né? Um recorte mesmo, subtema dentro daquele eixo, daqueles eixos gerais, tá? Os eixos temáticos chamados. Acho que eu repeti aqui. Aqui não. Ó, recorte temático. Se o tema da redação for trabalho na construção da dignidade humana e a coletânea tiver um texto motivador tratando de escravidão e outro falando que o trabalho tem sofrido muitas alterações ao longo do tempo, a gente vai falar sobre a relação entre trabalho e dignidade humana, ou vai ficar o texto todo falando sobre escravidão, ou então sobre o trabalho, como o trabalho mudou com o passar dos anos. Então, preste muita atenção, porque quando a gente coloca aqui os recortes temáticos para vocês, ó, é esperando que vocês interpretem cada palavrinha que está lá dentro. Então, é muito importante para que você não tangencie, para que você não fuja ao tema, para que você não estabeleça uma digressão, tá? Você não fale muito amplamente do tema, muito vagamente, que você preste atenção a cada uma dessas palavrinhas. Então, veja, por exemplo, nesse tema que foi aplicado agora em 2021.
Invisibilidade. O que é ser invisível nessa perspectiva? Alguém que não tem direito ao registro civil se torna o quê? Legalmente falando, invisível. Ou seja, se uma pessoa dessa morre, ela morre como indigente. Se alguém não for lá atrás provar que fulano é o fulano mesmo. Mas não tem um documento, gente. Preste atenção, não tem um documento. Então, você imagina uma pessoa que tem 50 anos e não tem um registro civil. Ela não tem uma certidão de nascimento, né? Então, você vai falar do porquê de um registro civil tornar as pessoas, né, não cidadãs, invisíveis diante dos aspectos. E como esse registro civil pode garantir o acesso à cidadania no Brasil. Então, tudo isso aí dentro do recorte tem que ser muito bem considerado, pessoal. Quando vocês forem analisar o tema, não vai demorar, nos DEJA 7, vocês já estão se preparando. Ler com bastante atenção o recorte temático, marcar mesmo as palavrinhas que vão ser principais dentro de cada, né, dentro de cada um desses recortes temáticos, e assim começar a produzir seu texto. Essa foi a nossa aula de redação dissertativa argumentativa, uma revisãozinha bacana para você. Daqui a pouco a gente volta com a nossa oficina. Beijos!